minha história do dia 25 de Abril é uma história muito singela. No que me diz respeito não tenho muito a dizer, ainda era uma miúda, mas precisamente nesse dia até estava doente. Agora recordo muito vivamente que a minha mãe, o meu pai saiu de casa muito cedo, madrugada, e só voltou muito tarde. Portanto, passámos o dia todo sem saber onde é que ele estava e foi um dia... Depois, mais tarde, tomei consciência do impacto que tinha tido. Portanto, naquele dia foi marcante para a vida de todos nós, porque dali surgiu a liberdade, surgiram tantos direitos que nós não tínhamos a capacidade de os poder exercer, eram-nos vedados. Nós tínhamos até um vizinho que era da PIDE e, portanto, eu sei perfeitamente o receio que se tinha sempre que alguém entrava naquela escada. E o que é que poderia acontecer, mas felizmente nunca essa situação se cruzou connosco. Sei que houve momentos muito difíceis, sei que foram cometidos atos muito graves e duros até por essas pessoas. Não se podia fazer nada se que não fosse, digamos, denunciado ou revisto ou reparado. Eu tenho noção de muitas vezes o meu pai me dizer: atenção que o telefone está sob escuta, estamos a ser seguidos, enfim. Hoje sei relacionar isso e perceber o que é que se passou, mas na altura não, só sentia aquele receio de o meu pai pegar em mim e na minha mãe e no meu irmão e, portanto, e levar-nos. Estamos quietos, não atendemos o telefone, portanto temos todos muitos cuidados para que não houvesse qualquer outro tipo de consequência sobre a família. Mas o dia de 25 de Abril foi um dia muito singelo, porque eu era uma miúda e, portanto, não pude vivenciar da forma como os adultos viveram, mas tenho a noção. Conto um caso caricato: eu, quando comecei a trabalhar, encontrei um regulamento da Câmara Municipal de Lisboa, na minha área, em que ainda estava em vigor e dizia, nessa altura, que um ajuntamento de 6 ou 10 pessoas já era considerado uma manifestação. Para se ter um isqueiro tinha que se pedir uma licença, enfim, coisas que hoje são completamente irrisórias, não fazem sentido nenhum na nossa vida, mas a verdade é que naquela altura eram limitações muito grandes e as pessoas tinham que viver em segredo, caladas, no conforto do seu lar. O que é que acontecesse tinha que ser dentro do conforto do lar. Mas eu recordo-me muitas saídas noturnas do meu pai, portanto ele sempre esteve ligado a alguns movimentos e também isso foi que nos levou também a adotar uma postura política, uma sensibilidade para a política e pertencer e ter uma área política que nos diz muito. E foi fundamental esse momento. Não só por isso, mas hoje para mim tem um impacto muito grande. Eu sou mulher, posso hoje viver em liberdade, tenho direitos que não exercia. As mulheres naquela altura, a maior parte dos direitos não lhes eram permitidos. O direito de votar, de ser eleito, permitiu que eu crescesse com toda a normalidade, sem sentir que estava a ser vigiada, sem sentir que os meus passos eram seguidos, sem sentir que se calhar não podia continuar a estudar, porque infelizmente as mulheres tinham que ser mães, donas de casa. Era assim a vida naquela altura, mas foram mulheres lutadoras, corajosas nesse aspecto. E eu não tive que passar por isso, nem hoje. As mães, as novas mães, os nossos jovens não têm que passar por essas situações problemáticas, não têm que pensar nisso, nasceram em plena liberdade, com o exercício de direitos que são inatos, digamos assim, mas que na altura não existiam. E viviam-se com muita fome, passava-se muita fome. E, portanto, as dificuldades eram muitas. As famílias sentiam muito tudo, toda essa prisão, toda essa falta de exercício de direitos e de poder trabalhar e viver em liberdade. A promessa de Abril foi cumprida, resta saber se ela continuará a ser cumprida, porque as gerações sucedem-se e hoje quem não vivenciou essa experiência não pode ter a noção daquilo que foi o ânimo, o estado de alma para muita gente, para milhões de pessoas. E, portanto,
eu só desejo é que aquele espírito, a defesa, o trabalho, o sacrifício dos nossos militares, o sacrifício de todos aqueles que entretanto vieram e continuaram a lutar pela liberdade, por termos uma sociedade justa, mais equilibrada, por termos democracia, vivermos em democracia, que não se perca isso nunca. Por isso é que gostaria sempre que houvesse quem essa memória se repetisse ano após ano, porque se hoje é fácil tomarmos qualquer decisão, antigamente não era. Tivemos muitos heróis anónimos que nesse dia salvaram milhares de pessoas de um destino, de uma ditadura que não traz nunca vantagem para ninguém, né? E, acima de tudo, o que eu desejo é que as novas gerações não sintam que se pode perder esta memória da história. Ela foi muito importante para todos nós. E eu disse é que eu tenho receio, que hoje não tendemos a valorizar esta parte da nossa história, tendemos a valorizar o nosso dia-a-dia, sem saber que foi necessário alguém lutar para que nós hoje pudéssemos ter estes comportamentos. De facto, estas gerações já nasceram em plena liberdade, sem discutir os seus direitos e, portanto, eles são inatos, mas eles merecem de todos nós uma retrospectiva interior para percebermos como é que nós conseguimos hoje em dia poder estarmos aqui a falar livremente uns com os outros sem que haja censura sobre isso. Uma coisa tão simples, tão básica, mas que há anos atrás, há 40 anos atrás, não era. Mas por isso é que eu senti na pele isto e, portanto, sei hoje que isto não pode voltar a acontecer. Infelizmente há formas encapotadas de se... Nota-se que há formas encapotadas de se querer que este sistema regresse, tendo em conta a realidade que vivenciamos, mas não pode voltar a acontecer. E eu quero fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que as pessoas saibam que isso não pode acontecer, porque não se pode voltar a tirar a liberdade a ninguém. Eu acompanhei sempre o meu pai, é engraçado, fui com ele às primeiras manifestações e ele foi também autarca aqui na freguesia e recordo-me de ir às assembleias de freguesia e a situação, os conflitos serem tão grandes, a ponto de haver quem atirasse cadeiras para uns aos outros. Era uma coisa impressionante. E como eu acho que já disse, ele foi saneado, portanto, por isso é que eu optei. E ao longo da minha vida só podia ser militante do Partido Socialista. Desculpa-me aquilo que estou a dizer, mas para mim, porque foi o partido e o PSD, na altura, os partidos que mais lutaram pela democracia e os seus símbolos, na altura Mário Soares, deixaram grandes marcas e, portanto, fizeram construir a minha história. O sentimento, o desejo das pessoas gritarem, liberdade. Eu acho que isso são sentimentos que a gente vive cá dentro e eu estou-me a emocionar, porque foi momentos da história que nos marcaram e vão continuar a marcar até o dia da minha partida.